Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a conciliação bancária. A conciliação dentro da contabilidade ela existe não apenas para a questão bancária, para as contas bancárias, né, os extratos, para conciliar os extratos. Mas a conciliação ela é um instrumento de verificação de todas as contas do plano de contas de uma determinada empresa. E a conciliação ela tem como uma das finalidades identificar possíveis erros nos lançamentos contábeis. Então, a conciliação a cada final de mês, principalmente no fechamento do balanço, ela deve ser feita com essa finalidade de identificar possíveis falhas, possíveis erros, inclusive de tomada de providências para que se verifique por que determinado lançamento não foi feito, por que um determinado saldo não está batendo, enfim. A conciliação, de um modo geral, ela não se resume à conciliação bancária. O nosso tema aqui vai ser específico, vamos falar da conciliação do extrato bancário, né? Portanto, o nome conciliação bancária. Mas para efeito de conhecimento dos senhores, é preciso dizer que a conciliação ela não se resume apenas à conciliação bancária. Todas as contas contábeis elas passam por conciliação. Dentro do departamento de contabilidade de uma empresa, existe esse procedimento de a cada final de mês ou final de ano, dependendo de como for a forma de apuração, de levantamento de balanço, pode ser trimestral também, tem que haver essa conciliação, essa verificação da adequação dos lançamentos contábeis, que englobam todas as contas, ok? Um outro item interessante a ser colocado é que a conciliação ela é um controle extra contábil. Antes de nós irmos para a prática, nós precisamos entender que a conciliação bancária, apesar de lá na prática você ver que quem faz é o contador ou o analista contábil ou assistente contábil e acaba que você absorve a informação de que a conciliação bancária é da contabilidade, então é um controle contábil, né? É um registro contábil e não é bem assim. A conciliação ela é um instrumento de controle extra contábil. Ela contribui para atingir o objetivo da contabilidade. Qual é o objetivo da contabilidade? É justamente refletir aquilo que acontece na rotina empresarial através dos demonstrativos. E para isso deve haver um registro adequado. Então a conciliação contribui para que esse registro ele realmente seja adequado, ele reflita ou pelo menos se justifique os lançamentos ou a possível diferença que possa haver. A conciliação ela vai justificar por que há essa diferença. E aí a conciliação bancária, de forma extra contábil, ela vai conter todas as informações necessárias para justificar a ausência de lançamento, por exemplo, a ausência de um registro contábil, ou a diferença em relação ao extrato contábil, porque pode haver o lançamento contábil, mas não o registro no extrato bancário. Então, toda essa justificativa é a conciliação bancária que vai nos dar. Então é importante que nós tenhamos esses conceitos preliminares antes de nós entrarmos na prática aqui da conciliação, que é um controle extra contábil, apesar de estar dentro da contabilidade, e que ela vai justificar, além de identificar possíveis falhas de lançamento, ela vai identificar também os registros que não foram feitos ou registros que foram feitos, mas que não têm ainda correspondência com o extrato bancário, ok? Então, eu espero que você goste do treinamento. Esse curso rápido, o treinamento,
ele tem como foco a prática, então esse conceito que nós demos aqui introdutório, ele é bem rápido, o curso vai adentrar muito mais na prática. Antes de fazer esse treinamento, eu pesquisei outros vídeos e verifiquei que eles vão diretamente para a conciliação, eles estudam o formulário de conciliação. Eu tentei fazer um pouquinho diferente, eu tentei colocar uma espécie de simulação. Você estando numa empresa, pegando um extrato, um razão e um razão, né, da conta banco e um extrato bancário da conta corrente, né, e você ir identificando, fazendo aquela primeira conferência, né, em relação aos lançamentos, para que você entenda primeiro a necessidade da conciliação. Aí sim nós vamos entrar na conciliação propriamente dita. Então, espero que você goste e vamos lá para o curso prático. Bem, como eu falei anteriormente, nós não vamos trabalhar diretamente ou logo no início com a conciliação, ou seja, com o formulário de conciliação bancária. Nós vamos tentar fazer uma simulação, e na simulação da prática, o que acontece na prática? Ninguém vai direto para o formulário de conciliação. Você começa a conciliação bancária analisando os relatórios contábeis e, no caso aqui, financeiro, que é o extrato bancário. Então aqui eu simulei aqui o razão contábil de uma conta banco, ok? E comparei com o extrato bancário, isso, claro, para a gente começar. Você vai verificar que o razão contábil, ele vai ter, claro, alguns itens aqui como data, o saldo anterior. Eu coloquei aqui propositadamente, porque o que se quer aqui, a minha simulação, eu tentei fazer de uma forma bem tranquila, bem fácil, para que a gente consiga absorver tanto o conceito da conciliação, quanto a essência da conciliação na prática. Não adianta eu colocar um monte de lançamento aqui, né, vários lançamentos, e aí eu acho que iria dificultar o aprendizado. Eu coloquei poucos lançamentos e a intenção é para que a gente facilite esse treinamento aqui. Então, o saldo inicial no valor de 10 mil, e aí eu já de antemão digo que dificilmente, contabilmente, vai ser igual o saldo do razão com o saldo do extrato. Por quê? Porque muito provavelmente o que vai acontecer? Vai ter lançamentos que não vão estar registrados ou no extrato ou no razão, e esse saldo, do ponto de vista contábil, vejam bem, eu estou falando de registros puros, ou seja, comparar o saldo de um relatório financeiro com o saldo de um relatório contábil. Esse valor igual, na prática, dificilmente vai acontecer. Eu coloquei aqui apenas para efeito didático, para que a gente possa ter uma lógica, uma sequência no raciocínio. Ok? Aliás, é por isso que existe a conciliação bancária, para que esses saldos que normalmente na prática não vão estar iguais, que a conciliação bancária justifique porque eles não estão iguais. Mas como é um saldo anterior, né, para que a gente tenha um raciocínio mais sequencial, eu coloquei aqui como se fosse igual. E o saldo que nós vamos chegar, sim, esse não vai estar igual inicialmente. E a partir daí nós vamos entender a necessidade da conciliação bancária. Então, o que aconteceu aqui? No dia 2 de fevereiro de 2016, houve um pagamento de cliente. Ou seja, o cliente me pagou. Então, esse valor, ele no popular, ele entrou na conta bancária,
certo? Ou seja, no razão contábil, eu lanço a débito, porque como é uma conta patrimonial do ativo, ela vai aumentar o seu saldo fazendo um débito. Vale lembrar aqui, antes de nós darmos prosseguimento, que apesar de estar razão contábil, você deve estar se perguntando, poxa, mas lá na faculdade, quando a professora falava razão, eu visualizava uma espécie de T, assim, mais ou menos dessa forma. E aí aqui eu colocava o nome da conta, né? Aqui o débito e aqui o crédito. Realmente, esse razão em T é uma espécie de representação contábil gráfica que nós chamamos para facilitar e muito usado na faculdade para efeito didático. Mas como eu quero aqui simular a prática, lá na prática você não vai ver relatórios razão com esse T. Isso é só na faculdade, né? Na prática, os relatórios razão, eles são dessa forma. É uma espécie de relatório mesmo, onde a cada linha vai haver uma data, um histórico, um lançamento, o débito ou crédito, para identificar se é entrada ou saída, e dessa forma é que se representa o razão contábil em forma de relatório, certo? Então, esse primeiro lançamento foi feito um pagamento de cliente, ou seja, o cliente me pagou R$2.000. Eu fiz o registro porque ele pagou através de boleto e lá no extrato já entrou o valor. Então, veja, no extrato bancário eu tenho um registro de R$2.000 a crédito, ou seja, uma entrada, e que foi devidamente refletida no razão contábil, na conta banco, no registro da contabilidade. A débito, porque é uma conta contábil do ativo, né? Então eu registro a débito o valor de R$2.000. Pronto. Então veja que esse lançamento ele tem correspondência no extrato bancário com o razão, ok? Então, mesmo que tenha, mas você identifica na prática, você faz lá o seu ticket. É claro que eu estou falando do ponto de vista, apesar de prático, mas, digamos assim, não se utiliza mais essa espécie de verificação manual. Hoje quase tudo é sistema. A gente, apesar de tentar simular a prática, mas ainda assim não deixa de ser de forma didática, né? Porque hoje, se você for ver conciliação, ninguém faz mais de forma manual. Só que, é claro, eu defendo a teoria de que para saber fazer e saber dizer o que o sistema tem que me dar como informação, eu preciso saber realmente fazer manualmente, fazer na prática, entender como é que funciona. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Fazendo de forma manual, mas sabendo e tendo a ciência de que hoje a maioria das empresas, até mesmo pequenas, médias empresas, elas já têm sistema para isso, né? Então, aqui nós estamos aprendendo e entendendo como se dá o procedimento. Então, mesmo havendo a correspondência, o que você faria na prática? Você daria um tique, que nós chamamos. É uma espécie de símbolo que representa a verificação. Então, eu poderia pegar aqui, deixa eu ver se tem algum símbolo que poderia me representar aqui. Vamos usar esse símbolozinho aqui. Não é bem esse, mas vamos usá-lo como uma espécie de símbolo de verificação. Porque é isso que você vai fazer na prática. Você vai identificar lá. Então, digamos que esses dois lançamentos estão ok. O próximo, fornecedor. Eu paguei, agora ao invés de receber, eu paguei um fornecedor. E eu fiz esse pagamento através de uma TED.
Então, logo que eu fiz a TED, é claro que o registro bancário foi feito a débito, R$1.000, e sabendo que eu paguei, provavelmente eu tenho uma fatura contra mim, né, do fornecedor, eu tenho um documento que me permite fundamentar o registro contábil, então logo fiz o registro contábil, né, no valor de R$1.000. Então, se você verificou, você vai e faz a mesma coisa, identifica. Até agora está simples e está fácil, e vai ser assim até o final, apenas vai ficar mais divertido depois. Então, fizemos aqui. Eu fiz questão de colocar esses lançamentos que têm correspondência para você entender que a conciliação ela não começa já no formulário de conciliação. Ela começa sim na análise dos relatórios. Mesmo que tenha correspondência, você vai lá e você tica, né? Você faz o registro da adequação, né? Faz o registro através de um rascunho que você imprimiu, você faz o rascunho, o registro, o tique que a gente chama, de caneta ou de lápis, ao lado, para dizer que o extrato, o valor que foi lançado no extrato tem correspondência bancária, e assim por diante. Cada valor deve ser conciliado. Mesmo os sistemas, muitas vezes, mesmo os sistemas que têm esse instrumento de conciliação, você também tem que ticar, só que, claro, de forma já informatizada, mas você vai lá clicando em cada lançamentozinho. Então, não deixa de ter, mesmo com o sistema, não deixa de ter uma correspondência com essa prática que nós estamos fazendo aqui. Ok? Então, inicia-se dessa forma. E agora, o que nós vamos verificar? Aqui sim, nós começamos a identificar, os primeiros dois nós vimos que estão ok. Só que no dia 20, o que aconteceu? Aconteceu um pagamento de fornecedor com cheque. Nós sabemos que hoje, desde pequenas empresas, e principalmente as maiores empresas que têm estrutura, têm sistema, o próprio cheque utilizado ele já é preenchido através de um sistema, né? Você preenche o cheque e já está sendo feito através do sistema, ou seja, logo e imediatamente o registro contábil ele é feito. Então, a partir do momento que eu emiti o cheque para pagar esse fornecedor nesse valor de R$500, foi feito o lançamento no Razão. Como esse pagamento de fornecedor ele é uma saída, então, logo, crédito, na linguagem contábil, é um crédito, ou seja, uma saída do banco, né, de R$500. No entanto, quando você foi procurar lá no extrato, você verificou que não há esse lançamento. E eu fiz, claro, de propósito, numa mesma linha, para que você siga o raciocínio lógico, para que você visualize, né, a lacuna aqui. Como é uma saída de valor, eu coloquei aqui de vermelho, sem preencher nada, para você verificar que tem uma lacuna aqui no extrato bancário. Por que esse valor não está registrado aqui? Tem vários motivos. O mais provável é que esse fornecedor que recebeu o cheque, ele não descontou, ou seja, ele não foi ao banco descontar o cheque. Por isso, não compensou o cheque. Então, no meu extrato ainda não saiu esse valor de R$500. Por isso, ficou em aberto. Então, você já verifica que tem um valor que provavelmente, na verdade, com certeza, eu vou precisar justificá-lo. Aonde? Justamente na conciliação bancária, que nós vamos passar a preenchê-la posteriormente, após nós vermos todos os lançamentos aqui, tanto do Razão quanto do extrato. Vamos falar sobre cada lançamento e depois nós vamos para a conciliação. Eu vejo dessa forma que é importante e tem uma sequência mais lógica para que a gente passe aí para a conciliação bancária com uma consciência maior do que aconteceu anteriormente.
Então você já verifica que esse valor ele vai ter que ir para a conciliação, porque é um valor que existe no razão contábil, mas não foi registrado no meu extrato. Ok? O segundo lançamento, lá no dia 22, foi um aviso de crédito. É um tipo de documento que avisa a empresa que haverá uma entrada na minha conta bancária. Só que antes de haver a efetividade dessa entrada, eu recebo esse documento que se chama aviso de crédito. Quando chega esse aviso de crédito, eu já posso fazer o lançamento, até porque é um documento que respalda o lançamento contábil, né? O lançamento contábil. Então, chegando esse aviso de crédito, dizendo que vai haver uma entrada referente a alguma situação, que aqui não cabe detalhar, eu, lá na minha contabilidade, faço o lançamento. No caso, R$6.000 a débito contábil, né? A entrada do valor no banco, na conta contábil, eu lanço a débito, R$6.000. Como é apenas um aviso, apesar de eu lançar na minha conta contábil, banco, não há ainda o lançamento no extrato, ok? Então eu fiz da mesma forma, na mesma linha, para vocês verem a sequência lógica e verem que tem o registro no razão, mas não tem no extrato bancário, ok? Então é um segundo lançamento que eu já identifico a necessidade de justificar na conciliação bancária, e que nós vamos ver de que forma fazer. Vamos ver um quarto item, uma quarta situação, aonde não mais começa no razão, e sim no extrato. Ou seja, no dia 25/2/2016, eu recebi uma entrada, um depósito, o qual eu ainda não identifiquei. Alguém fez o depósito, sequer eu sei se esse depósito é correto, porque pode acontecer de um depósito equivocado. Então, apesar de haver o registro, eu ainda não identifiquei, então ainda não registrei aqui. Vejam, eu continuo na mesma sequência lógica. Na linha do registro do extrato, tem aqui os 3.000 a crédito, porque é uma linguagem financeira. A entrada eu registro a crédito no meu extrato bancário, mas na contabilidade eu ainda não registrei nada. Ok? É um terceiro tipo de situação que eu vou ter que justificar na minha conciliação bancária. E a quarta e última situação é um outro registro no meu extrato, só que agora não mais entrada, uma saída de uma taxa ou tarifa que eu ainda não identifiquei e que não há correspondência ainda no meu razão. Ou seja, houve um débito no meu extrato que ainda não foi lançado, que deverá ser lançado posteriormente, mas enquanto não há o lançamento e eu preciso fechar, por exemplo, o mês, eu vou registrar essa justificativa na minha conciliação bancária. Então vejam, aqui eu quis exemplificar os 4 tipos de situações que existem para efeito de conciliação bancária. Ok? Aqueles que têm registro no razão contábil, ou de entrada ou de saída, mas que não tem equivalência no extrato, e aqueles registros no extrato de entrada ou de saída, mas que não tem correspondência no razão. São as 4 situações que podem ocorrer que vão gerar a necessidade de se fazer a conciliação bancária. Então veja, fiz o registro daquilo que já estava adequado, né, dos 2 lançamentos, identifiquei aqui as 4 situações que eu vou precisar fazer conciliação bancária e parto, e aí sim vou para a conciliação bancária a partir do saldo de cada conta. No caso aqui da conta razão, né, a conta contábil, banco, e o saldo aqui é 16.500 a débito, ou seja, eu tenho um saldo positivo, né, porque é débito linguagem contábil.
E aqui, no extrato bancário, o meu saldo é 13.850 a crédito, também positivo, né, na linguagem financeira. Vejam que os saldos não estão iguais, não estão batendo na linguagem contábil que nós falamos, né, de contador. Não está batendo. Então, o que eu vou fazer? Esse tipo de conciliação aqui é a conciliação para efeito didático a mais fácil de nós entendermos. Mas não é, e aí eu tenho que dizer para vocês que não é a mais usual. A mais usual é aquela que nós chamamos de vertical, ou seja, eu pego o valor do saldo do razão, faço todos os ajustes embaixo e chego ao valor do saldo bancário, certo? Essa é a usual, só que nós não vamos começar por ela, porque a minha intenção aqui é de esclarecer. E como essa é a mais usual e é justamente a que dificulta o entendimento, então nós vamos fazer de uma forma que também é utilizada, mas que ela é mais fácil. E depois que nós entendermos dessa forma, aí nós vamos para a forma mais usual, que aí já vai ser bem mais fácil de entender. Então vejam, como que se dá essa conciliação? Eu parto da razão, eu pego o razão, o saldo do razão, que está aqui, no dia 29 de fevereiro eu tinha um saldo no razão da conta banco de 16.500. Então lá na minha conciliação bancária, eu pego o saldo contábil. Então eu registro esse saldo na minha conciliação, ok? Só para a gente esclarecer. Na prática, essa tela ela não vai estar da forma que está aqui. O que eu quero dizer? Quero dizer que esse documento aqui é que é o razão contábil, é um relatório contábil. Esse documento aqui é outro, que é o extrato. E esse documento aqui é um terceiro documento, que é a conciliação, ok? Então, na prática, isso aqui não fica dessa forma, certo? Cada documento que eu falei é separado, é independente. É claro que depois, na prática, lá no seu departamento, você vai imprimir o razão, imprimir o extrato, imprimir o relatório da conciliação e juntar e colocar na sua pasta de conciliações, ok? Mas são documentos distintos. Aqui está todo na mesma tela para efeito didático, ok? Então eu começo a conciliar de forma separada, ou seja, eu vou conciliar o saldo do razão contábil, ok? Eu vou pegar o razão, o saldo que eu já peguei aqui, e vou fazer os ajustes para mais ou para menos para chegar num saldo conciliado, que aqui ele está o mesmo valor porque já está formulado, ok? Da mesma forma que eu vou fazer os ajustes no razão, eu também vou fazer os ajustes no extrato. Então eu vou pegar o saldo, enquanto aqui é o saldo contábil, eu peguei do razão, eu vou pegar o saldo financeiro aqui e lançar na minha conciliação, para dar início aos ajustes que eu preciso fazer. Veja que, como está formulado, ele trouxe os saldos das contas do razão aqui e do extrato aqui, e que são diferentes. E que no final da conciliação, esse saldo conciliado contábil, vou colocar aqui, contábil, ele tem que ser igual ao saldo conciliado financeiro, que é do extrato. Ele vai ser igual. Então vamos lá. Veja, vamos começar pelo razão. O que aconteceu no razão? Aconteceu dois tipos de lançamentos, certo? Que não estavam aqui, aliás, que foram feitos no extrato e que não corresponderam, não houve correspondência, né, no razão. Então, esse depósito a identificar foi uma entrada, certo? Foi uma entrada de valor
que foi registrado no meu extrato e que deveria ter sido registrado no meu razão, certo? Não foi por uma questão operacional lá, eu ainda não identifiquei, não sei o que é isso, não sei nem se está certo. Então, contabilmente, eu não registrei. E aí entra de novo aquele conceito que eu falei no início, contábil e extracontábil. Do ponto de vista contábil, eu não registrei nada, porque ainda nem sei se está certo, né? Mas para efeito de justificativa, para que houvesse equivalência, eu não deveria registrar esse valor aqui. Então, ao invés de registrar aqui contabilmente essa entrada de valor, eu registro onde? Registro no controle extracontábil, que é a minha conciliação. E já que eu estou começando pelo razão, eu vou colocar aqui para mais, o ajuste para mais, no valor de R$ 3.000. Ok? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Aqui eu posso colocar a data, né, o histórico, e se tiver mais alguma informação, posso colocar. Então veja, coloquei o meu primeiro ajuste. Aquilo que estava faltando aqui, eu faço o ajuste aqui extracontabilmente. Veja, não há nenhum tipo de lançamento contábil. É um registro fora da contabilidade, ou seja, na conciliação bancária. Por isso é importante aquela conceituação preliminar que nós fizemos. O segundo lançamento foi uma saída, por isso está de vermelho. Foi referente àquelas tarifas que eu não identifiquei ainda, mas que já foi debitado R$ 150. Ou seja, vocês concordam que esse débito de R$ 150 que saiu do extrato para haver correspondência, em tese, ele deveria ter sido lançado aqui, certo? No razão. Como eu ainda não identifiquei, por qualquer motivo, não fiz o lançamento contábil, mas para efeito de justificativa e fazer com que, além de justificar, passe a refletir o mesmo valor lá no saldo final, o que eu vou fazer? Eu vou registrar na conciliação bancária. Ok? Como é um valor que saiu, ou seja, diminuiu o meu saldo, então eu vou fazer o ajuste aqui para menos no valor de R$ 150. E aí eu posso pegar também as informações, já que a conciliação se presta a justificar, eu pego as informações e se tiver mais alguma também posso colocar. Então vejam, o meu saldo no razão contábil na conta banco, ele foi ajustado de 16.500 com os ajustes, né? Esse valor que eu já repeti aqui, né? Mais os ajustes, ele foi para 19.350. Ok? A primeira parte da minha conciliação eu já fiz, que foi ajustar aqueles lançamentos do razão. Agora eu vou para o ajuste do extrato. Ok? O que eu identifiquei lá no extrato? Que no dia 20/2 eu fiz um pagamento de fornecedor com cheque e que por algum motivo não foi compensado, por isso não houve a saída desse valor, mas que em tese deveria ter sido registrado aqui no extrato para haver correspondência do cheque que foi já lançado no meu razão. Então, esse valor que não foi registrado no extrato, para efeito de justificativa e correspondência do valor final no saldo, eu vou registrar extracontabilmente aqui, só que no caso, como foi uma saída, né, ele está de vermelho, eu vou registrar aqui no ajuste para menos, ok? O valor de R$ 500. Ok? O segundo valor que eu identifiquei aqui foi aquele aviso de crédito, ou seja, a entrada de valor, no valor de R$ 6.000, que eu fiz o registro, mas ainda não encontra correspondência no extrato. E em tese, eu sei que eu teria que registrar aqui.
portanto, faço o registro extracontábil na conciliação no ajuste para mais, porque ele soma o meu saldo bancário, ok? No valor de R$6.000. Bom, para efeito didático, como eu falei anteriormente, eu fiz só os 4 tipos de situações e terminando a quarta situação, eu termino a conciliação bancária. Veja que no final, esse saldo conciliado contábil, ele tem que bater com o saldo conciliado financeiro. E foi o que ocorreu. Além de servir para o analista de uma espécie de prova dos 9, que esses valores têm que bater, né? Isso ajuda na hora de terminar. Como é que eu sei que a conciliação está certa? Esses valores têm que estar iguais nessa forma de conciliação. Lembrem que eu falei que nós iríamos começar com essa forma, que é a forma de conciliar separadamente, né? Razão, eu fiz o ajuste do razão contábil e fiz separadamente o ajuste do extrato, lembra? Então, para esse tipo de conciliação, essa forma de conciliação, eu tenho que ter os valores conciliados, né, iguais. Então, isso me serve como uma prova dos 9. Se estiver batendo, eu, além de saber que eu terminei a conciliação e que está correta, consequentemente, eu justifiquei. Acabei esquecendo de colocar aqui as informações para a gente fazer direitinho, eu vou colocar. Então, a princípio, nós terminamos a conciliação. Espero que vocês tenham compreendido, acompanhado o raciocínio, né? Digo que conciliação é uma coisa que não é um bicho de 7 cabeças, mas também não posso deixar de dizer que é algo que requer sim atenção, né? Porque acaba sendo algo trabalhoso de identificação. É um trabalho de identificação, então você precisa ter atenção, né? Para não se confundir, não lançar o valor do extrato lá na conciliação do razão e vice-versa, ou o que é mais, colocar no menos, então tem que ter atenção. Mas se você fizer passo a passo direitinho, você consegue chegar. Entendido essa primeira parte da conciliação, que é a conciliação que eu chamo de paralela, aquela conciliação feita separadamente do razão, né, que nós fizemos, e depois do extrato. Entendido isso, nós podemos ir para aquela conciliação que eu falei no início, que é a conciliação que é a que acaba tendo maior dificuldade de entendimento, mas que ao mesmo tempo é a conciliação mais utilizada, que eu chamo de conciliação na vertical. Ela não tem esse paralelismo, né, de separar o razão, o ajuste do razão e o ajuste do extrato. Ela faz direto. E aí nós vamos entrar para entendermos, tendo feito, né, essa primeira tipo de conciliação, nós vamos entender como que é a conciliação que eu chamo de vertical, aquela direta. Então vamos lá, o que acontece? E aí eu apenas vou puxar um pouquinho mais aqui e peço que os senhores se atenham ao razão contábil. A conciliação essa, que é a mais usada, que é a chamada conciliação, eu chamo, né, de conciliação da vertical, aquela conciliação que é feita com todos os ajustes numa mesma coluna, diferente daqui, que tem a coluna do razão e a coluna do extrato, ela parte do valor do saldo do razão, veja, então até aqui é a mesma coisa. Ela pega o saldo contábil, então você esquece aqui o extrato, mas não esquece os ajustes que você fez aqui. Então venha para cá, visualize isso aqui apenas, por enquanto. Inclusive até aqui. Esse saldo contábil a gente pode até, por enquanto, tirar aqui. Você tira aqui. Ó. O que acontece? Na conciliação mais usada, ela parte do valor do razão. Então, qual era o valor do saldo do razão? 16.500.
eu faço aqueles ajustes do razão que eu fiz aqui, dos 3 mil, mais os 150 mil. E aqueles ajustes que eu fiz separadamente, eu venho para cá, eu coloco numa mesma coluna. O detalhe desse tipo de conciliação é apenas a operação, porque veja, o que vai acontecer? Aqueles 6 mil reais que eu somei aqui, por que eu somei aqui? Porque ele não tinha sido lançado aqui. E já que eu quero, a intenção da conciliação é justificar ou refletir, né, os lançamentos, então se tem uma entrada aqui e não tem aqui, eu tinha que somar, por isso eu somei. Mas eu somei porque a minha referência é no extrato, certo? Não tinha no extrato, então eu somo no extrato. Como eu agora estou tomando referência no razão, então veja, a minha referência é o razão, certo? O razão contábil. Então, se eu tenho 6 mil reais que foi lançado, mas não tenho o lançamento aqui, e eu estou ajustando pela referência do razão, para igualar ao extrato, eu vou fazer o que com esse valor? Eu vou tirar esse valor para poder ficar igual ao extrato. Vejam que o que muda é a referência. Entendeu? Aqui eu estava fazendo separadamente, razão e depois o extrato. Como eu estou fazendo agora na linha vertical, apenas tomando como referência o saldo do razão, esse valor que está aqui e não tem correspondência, para que fique igual, eu vou tirar. Aí entra a conciliação. Eu posso tirar, digamos assim, eu posso fazer uma alteração lá no meu livro, porque isso aqui é uma razão. Na prática, isso aqui veio de um diário, certo? O início de todo lançamento é de um diário contábil. Eu posso chegar lá e riscar esse valor do diário? Não. Então, como é que eu vou tirar esse valor? Me utilizando da ferramenta extracontábil, que é a conciliação. E como é que eu faço para ter o mesmo efeito de tirar esse valor? Ao invés de somar, como eu somei aqui, agora que eu quero tirar, eu vou diminuir aqui. Então, aqui onde era o mais, agora ele fica menos. Ele fica menos. Então, aqueles 6 mil, eu vou diminuir. Eu vou diminuir. Por quê? Porque é um valor que tem no razão, mas não tem no extrato. Como a referência agora é o razão, eu estou ajustando pelo razão, se não tem no extrato, eu tiro daqui. Como eu não posso mexer na contabilidade, eu faço um registro extracontábil. Eu diminuo aqui na contabilidade. Ok? Então, esse é o primeiro ajuste. O segundo, e já que aqui foi menos, aqui eu vou colocar mais. E qual é o valor que eu iria lançar aqui? É justamente esse 500 aqui. Perdão, os 500, que é esse valor aqui, né? Isso. Pagamento de fornecedor que eu fiz, mas que o fornecedor ainda não compensou. Então veja, não há o lançamento, não há o registro no extrato. Como é que eu faço para ficar igual aqui? Já que o razão é que é a minha referência, eu deveria tirar esse valor daqui, certo? Para poder ficar igual aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho que tirar esse valor daqui, mas eu não posso rasurar o meu livro diário, eu não posso ficar mexendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse registro extracontábil. De que forma? Eu vou colocar esses 500 aqui. Veja, por que eu estou somando? Por que eu estou somando? Eu estou somando porque eu quero anular esse lançamento, não quero?
porque aqui não tem lançamento, eu quero que fique igual, que reflita a ausência de lançamento, certo? Então eu quero tirar. Se aqui foi um crédito contábil, ou seja, foi uma saída, então para anular essa saída eu vou somar para fazer frente àquele lançamento de saída. Eu vou fazer aqui como se fosse uma entrada. Aí eu estou anulando aquele lançamento, certo? Para corresponder à ausência de lançamento aqui, né, eu vou somar aqui. Então veja, eu fiz aqueles dois ajustes que eu tinha feito aqui, lá no extrato, eu joguei para cá e vejam o que apenas mudou. A operação, o valor é o mesmo, inclusive até a data e o... Inclusive a data e o histórico, eles continuam o mesmo. Então até vou colocar aqui. E vejam o que mudou, como eu estava falando. Apenas a operação, né? O histórico, data, tudo é a mesma coisa, apenas a operação. Onde era mais, aquele valor eu vou subtrair. Né? Menos. E onde era menos, os R$500, eu vou somar. Então, é basicamente isso que eu vou fazer por conta apenas da mudança da forma de estrutura, né, da conciliação. Enquanto naquele eu fazia separadamente, aqui eu coloco na mesma coluna. Né? Então, por isso eu mudo a operação. E no final, acaba que muda a questão da conferência, né? Aquela prova dos 9. Enquanto lá eu verificava a igualdade dos saldos conciliados, aqui eu comecei com o saldo do razão, né? Que era 16.500. Fiz todos os ajustes. O saldo contábil está aqui, 16.500. Fiz todos os ajustes. E o saldo conciliado é 13.850. Que saldo é esse? É justamente o saldo do extrato bancário. Ou seja, nessa forma de uma coluna só, que é a mais utilizada, eu parto do saldo do razão, faço todos os meus ajustes para chegar no saldo do extrato bancário, que foi o que nós fizemos aqui. Partimos do razão e chegamos ao saldo do extrato. Bem, com isso, nós terminamos a nossa prática simulada de conciliação. Eu espero que os senhores tenham absorvido, que tenham gostado, que tenham realmente entendido um pouco mais sobre a conciliação bancária, sobre essa parte prática. Se você gostou, compartilhe, faça o seu comentário, faça a sua sugestão de novos vídeos, que nós vamos estar, dentro das possibilidades, fazendo novos cursos. Muito obrigado.